Olá, eu sou Claudinei Duarte e esse é mais um episódio de Teologia Descomplicada. Nesse episódio vamos falar sobre a importância da participação regular em uma igreja evangélica. Vamos entender que participar regularmente de uma igreja evangélica é uma prática fundamental para os cristãos, baseada em princípios bíblicos que promovem o crescimento espiritual, a comunhão e a missão cristã. Esse estudo bíblico explorará diversas passagens que ressaltam a relevância da participação da igreja para a vida do crente. O propósito da igreja na Bíblia. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a comunidade de fé tem sido um elemento central na jornada espiritual do povo de Deus. O Antigo Testamento nos mostra a formação de uma comunidade santa em torno da aliança, enquanto o Novo Testamento a igreja é descrita como o corpo de Cristo, em 1 Coríntios 12, 27, e a noiva de Cristo em Apocalipse 19, 7. Então, lembrando que em tempos modernos, que hoje nós temos acesso a tantas mensagens como a que você está ouvindo aqui na rádio da IBV, ou quando você liga a televisão, ou vê um podcast na internet, no YouTube, ou no Spotify, ou em outros veículos, talvez você possa se sentir tentado a não frequentar uma igreja, tendo em vista que você pode ouvir mensagens bíblicas em todo momento que você quiser, a hora que você quiser, escolhendo o pregador que você gosta e ouvindo a mensagem do jeito que você gosta. Isso é tentador se você pensar que apenas terá sua vida espiritual baseada nisso. Todas essas ferramentas podem ser úteis para o seu crescimento espiritual, mas faltarão para você elementos como a comunhão, o repartir do pão, ou ter uma comunidade que te abraça e te acolhe. Todas essas coisas podem fazer falta na sua vida se você apenas participar de eventos online. E durante a pandemia muitas pessoas acostumaram com esse tipo de coisa e não voltaram à comunhão das igrejas após a pandemia, se acostumaram a viver a sua fé apenas online. Mas eu quero dar para você aqui alguns motivos para você não viver assim. Um deles que eu quero te dizer é a necessidade de comunhão e encorajamento mútuo. Hebreus 10, 24 a 25 destaca a importância da comunhão e do estímulo mútuo. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Então, a necessidade que nós temos de ter aquele irmão que nos apoia, que nos acolhe, que ora por nós quando estamos enfermos, que nos visita nas nossas necessidades, que ouve os nossos problemas, as nossas súplicas, que se alegra com as nossas alegrias, que chora com as nossas lágrimas. Essa necessidade nós temos de encorajamento mútuo e você talvez não consiga ter algo assim fazendo participação apenas de eventos espirituais na internet. Você precisa de pessoas físicas. A natureza humana, ela carece de abraço, carece de amizade, carece de acolhimento. E a igreja, a comunhão da igreja nos permite isso. Participar regularmente de uma igreja permite que os crentes compartilhem suas experiências, aprendam uns com os outros e se encorajem na caminhada da fé. Educação e ensino na igreja. A igreja é um lugar de ensino e aprendizado. Em 2 Timóteo 3, 16 e 17, Paulo enfatiza a importância das escrituras para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. A igreja é um contexto onde os crentes podem crescer na compreensão da palavra de Deus através de sermões, estudos bíblicos e discipulado. Lembrando que, da mesma forma que eu falei que pessoas podem ouvir pregações na internet, ler estudos bíblicos, ouvir mensagens e tudo mais, mas essa comunicação olho no olho, essa possibilidade de perguntar, essa possibilidade de questionar que você encontra numa classe de estudos bíblicos na sua igreja, essa possibilidade de após o culto chegar-se ao seu pastor e perguntar: pastor, eu não entendi isso na mensagem, por favor me explica. Essa possibilidade talvez você não consiga na internet. Talvez aquela pessoa que postou o vídeo ali, que teve milhões de visualizações, talvez não veja um comentário que você coloque ali e nem te responda de maneira adequada. Ela não sabe quem é você, ela não sabe daquilo que você passa, não sabe das suas necessidades. Portanto, essa necessidade de acolhimento é algo que
a igreja nos proporciona. Essa capacidade de discipular olho no olho é algo que é feito apenas na comunhão de uma igreja local. Adoração corporativa. Adoração corporativa é uma parte vital da vida da igreja. Em João 4, 23 a 24 diz assim: mas a hora vem em que agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. A igreja proporciona um ambiente onde os crentes podem se unir para adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, por mais que você coloque a tua playlist no Spotify para ouvir a música que você mais gosta, e até mesmo cante, não é a mesma coisa que você estar dentro de um ambiente espiritual de oração, de cânticos, de adoração a Deus, no qual a presença de Deus se pode ser sentida. Se você já experimentou aquele momento de louvor em que teu coração se quebrantou, que as lágrimas rolaram e que você estava ali derramando-se aos pés do Senhor, você sabe o que isso significa. Esse é o lugar da adoração, no meio do povo de Deus, no meio da adoração Deus habita, como diz a canção. Cumprindo a grande comissão. A igreja desempenha um papel crucial na missão cristã. Mateus 28, 19 a 20, conhecido como a grande comissão, instrui os discípulos a fazerem discípulos de todas as nações. A igreja, como corpo de Cristo, é comissionada a levar o evangelho ao mundo e a participação regular na igreja fortalece os crentes para cumprir essa missão. Lembrando que tudo nesse mundo hoje custa caro. Enviar missionários para um campo missionário não é uma coisa que alguém faça individualmente, e alguém ir por conta própria sem apoio de uma igreja é uma das coisas quase impossíveis de acontecer nos nossos dias, porque tudo custa caro, tudo é muito difícil, e ir sozinho, sem apoio, é quase certeza de fracassar. Mas quando nós temos apoio de uma comunidade que nos acolhe, que nos ajuda, que está pronta a nos suprir quando tivermos necessidade, esse ID fica muito mais fácil de acontecer. Conclusão. Participar regularmente de uma igreja evangélica não é apenas uma tradição, mas uma prática fundamentada nas Escrituras. A igreja é o lugar onde os crentes encontram comunhão, encorajamento, ensino, adoração e se envolvem na missão divinamente designada. Ao se comprometer com uma comunidade de fé, os cristãos se beneficiam espiritualmente e contribuem para o propósito maior de expandir o reino de Deus. Portanto, a participação regular na igreja é uma resposta fiel à chamada bíblica para vivermos como membros do corpo de Cristo. Obrigado por ter ficado até aqui e ouvido mais um episódio de Teologia Descomplicada. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.